Olá pessoal, professor Gleuber Moura na área, trazendo para vocês aqui mais um assunto aí de matemática aí, análise combinatória, um assunto que é recorrente aí dos concursos públicos, né? E você aí que está estudando aí para a reta final do concurso de Jaboatão, esse é um assunto que está lá no edital, hein? Análise combinatória é um dos assuntos, ele vem ali já no finalzinho do edital do conteúdo programático de raciocínio lógico, tá? Além de cair em outros concursos, né? Então, você que está se preparando aí para o concurso de São Lourenço da Mata, Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho, esse assunto aqui, ele é comum a todos esses concursos, tá? Entre outros aí, também concursos nacionais, concursos de tribunais, concursos dos Correios, você pode ter certeza que a análise combinatória é um dos itens certo do edital. Beleza? E aí, o que é que eu vou trazer aqui para falar sobre análise combinatória? Eu vou trazer um breve resumo, tá? E ao final eu vou resolver 3 questões para vocês verem como é que a gente faz para não confundir, não é, as fórmulas na hora de resolver as questões, né? Não confundir as questões sobre arranjo simples, combinação simples, onde muitos candidatos erram, não porque não sabe fazer a questão, e sim porque confunde as fórmulas de análise de arranjo simples com combinação simples. Então, é o erro mais comum nessa parte de análise combinatória é o candidato trocar as fórmulas, tá? Usar a fórmula de combinação simples no arranjo simples e usar a fórmula do arranjo simples quando é combinação simples. Então eu vou mostrar aqui um método para vocês, tá? Vocês devem ficar aí até o final, porque esse método vai fazer com que você evite esse erro, tá? E aí você não perca uma questão onde eu sei que muita gente vai deixar de resolver a questão, tá certo? Porque a análise combinatória é tido aí como um, um assunto, né? Que é o bicho de 7 cabeças da matemática. Mas é um assunto bem legal, tá? Tem questões bem legais aí para ser resolvida. E aí ao final eu trago 3 questõezinhas aqui para a gente poder ver como é que a gente trabalha esse tipo de questão, certo? Em situações de prova. Beleza? Então começando aqui, tá? Só esquecendo aqui de uma coisa, tá? Só esqueci uma coisa. Você que está aqui já não é inscrito aí no canal, já se inscreve aí no nosso canal, tá? Já deixa o like aí e compartilha esse vídeo aí com os colegas, tá? Com os teus amigos, com os teus familiares. Beleza? Então vamos lá. Análise combinatória. Começando aqui com a parte de fatorial. Olha só, gente. Fatorial, você observar aqui, certo? Esse nome aqui, ó, fator. Isso aqui lembra o quê? Elementos de uma multiplicação, né? Fator é elementos de uma multiplicação. Então, fatorial nada mais é do que uma multiplicação, tá? Então, como é que a gente lê aqui, ó? N fatorial, o símbolo é essa exclamação. Então, toda vez que você pegar um número seguido de uma exclamação em matemática, esse número ele está simplificando uma multiplicação, tá? E essa multiplicação, ela é de uma forma bem especial, tá certo? Lembrando o seguinte, tá, gente? Esse valor de n aqui, ó, esse n, ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, beleza? Não existe isso aqui, ó, menos 1 fatorial. Isso não existe na matemática, tá? O que existe aqui é que o n ele é um número natural. Beleza? Então vamos lá. Olha só. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É eu pegar esse 5 e sair fazendo aqui o desenvolvimento de uma multiplicação da seguinte maneira. Decrescendo sempre uma unidade a cada fator que eu passar. Até chegar no fator 1. Esse fator 1, ele deve ser o último fator, beleza? Por que ele é o último? Por que não é o zero o último? Porque se tivesse um zero aqui multiplicando, tá? O resultado de qualquer fatorial seria zero.
Então, por isso que esse n ele não pode chegar até o zero, tá certo? Então, o último fator que ele chega aqui é o 1, ok? Lembrando que 1 é o elemento neutro da multiplicação, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então, também podemos desenvolver o fatorial das seguintes maneiras. Olha só. Eu posso desenvolver um fatorial até chegar ao fator 1, assim como eu posso interromper, certo? Esse desenvolvimento no meio do caminho. Lembrando que no último fator eu devo colocar o símbolo do fatorial, beleza? Então 8 fatorial, aqui ó, eu posso escrever dessa maneira: 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Ou eu posso escrever 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 fatorial. Lembrando que o último eu sempre vou colocar o fatorial, tá? Só para curiosidade e aumentar aqui as nossas informações sobre fatorial, né? O 0 fatorial e o 1 fatorial aqui, ambos são iguais a 1, beleza? Ok? Então, isso aqui cabe essa observação, tá? Isso tem aí nos livros de análise combinatória, sempre vem trazendo esse 0 fatorial e 1 fatorial. Tem alguns livros aí, alguns vídeos que demonstram, né, o porquê que 0 fatorial é igual a 1, porque 1 fatorial é igual a 1. Tá? Mas aqui a gente vai, se pegar aqui, a gente vai se concentrar aqui na parte de permutação simples, arranjo simples, combinação simples. Tá? Mas eu tinha que trazer essa parte inicial aqui falando sobre fatorial. Por quê? Porque a permutação simples, o arranjo simples, a combinação simples, trabalha com fatorial, tá certo? Então era necessário trazer essa informação sobre fatorial para que a gente pudesse entender melhor sobre os cálculos de permutação simples, arranjo simples, combinação simples. Beleza? Bom, essa parte aqui de desenvolver até o meio do caminho e parar, a gente vai ver essa técnica muito em arranjo simples e combinação simples, tá bom? A gente usa muito quando vai dividir um fatorial por outro. Por exemplo, se eu tiver aqui 10 fatorial dividido por 8 fatorial, então eu vou desenvolver o 10 até chegar em 8 fatorial, certo? E aí simplificar o 8 fatorial com 8 fatorial, beleza? E aí fazer 10 vezes 9 igual a 90, beleza? Então é um dos exemplos, né, que a gente tem de parar o desenvolvimento do fatorial no meio do caminho aqui, tá bom? Lembrando sempre, tá, gente? Lembrando sempre, no último fator você coloca o fatorial, beleza? Então vamos lá. Permutação, ó. O conceito de permutação é um conceito fundamental em matemática, especialmente na combinatória, que se refere à rearrumação ou ordenação de elementos de um conjunto. Gente, permutação nada mais é do que trocar os elementos de posição, tá? Então, quando eu tenho aqui uma permutação simples, por exemplo, tá? Uma permutação simples, todos os elementos do conjunto são dispostos em uma ordem específica, tá? Sem repetição de elementos e considerando todas as possíveis ordens, certo? No caso de uma permutação simples, eu vou utilizar todos os elementos do conjunto, tá bom? Então, por exemplo, se eu digo assim, de quantas maneiras diferentes eu posso organizar 5 pessoas em uma fileira? Então eu vou pegar aqui, ó, o nosso P, permutação de 5 elementos, que vai ser igual à permutação de 5 fatorial, certo? E o que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é igual a 120.
e 20. Ok? Arranjo simples são N elementos tomados P a P, sem repetição, onde é possível formar P elementos, ou seja, N maior ou igual que P, né, diferentes escolhidos entre os N elementos de um conjunto. O que isso quer dizer? Presta atenção. Olha só, se eu tiver um conjunto com 10 elementos, aí eu vou formar, certo? O meu N aqui, ó, é 10. Eu quero formar grupos com 4 elementos. Então, o meu P vai ser 4 elementos. Observem que eu não vou utilizar todos os elementos do conjunto, vou utilizar apenas parte desse conjunto, certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Eu vou ter na fórmula aqui do arranjo simples de N elementos tomados P a P a seguinte fórmula. N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Bom, eu vou adiantar aqui e já eu volto para esta fórmula, porque eu quero mostrar a fórmula da combinação simples. E aí mostrar a vocês o porquê que muita gente erra, né, essas fórmulas. Por que elas trocam a fórmula de arranjo simples e combinação simples? Vamos lá. Na combinação simples, olha só. Na combinação simples, dado um conjunto com N elementos, uma combinação simples de P elementos é a escolha de P elementos distintos do conjunto, sem levar em consideração a ordem. Ou seja, a ordem dos elementos não importa. Não importa. Ou seja, quando eu troco os elementos num grupo que eu estou fazendo uma combinação simples, se eu trocar a ordem desses elementos, aquele grupo ele permanece o mesmo, certo? Então, a gente não vai ter ali um conjunto diferente, um grupo diferente. Eu vou ter ali o mesmo grupo de elementos, independentemente da ordem entre eles. Querem um exemplo? Por exemplo, o jogo da Mega Sena. Então você escolhe lá 6 dezenas aleatórias, certo? Você escolhe 01, 02, 03, 04, 05, 06, certo? E na hora do sorteio, sai assim: o primeiro número 05, o segundo número 04, o terceiro número 01, o quarto número o 02, o quinto número o 06 e por último o 03. Bom, vocês observem aqui, ó, que se sair essa combinação aqui, ó, a pessoa que jogou ali o 01, 02, 03, 04, 05, 06 vai ganhar o prêmio. Por quê? Porque a ordem aqui, isso aqui é uma combinação simples, certo? De elementos. Essa ordem aqui não importa, entendeu? A gente está diante aqui do mesmo jogo, certo? Os mesmos números, tá certo? Então, na combinação simples, a gente não tem a ordem dos elementos interferindo no conjunto, ok? Então, essa ordem ela não importa. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da combinação simples? Olha só. Combinação simples é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Gente, a gente acabou de ver que a fórmula do arranjo simples é n fatorial sobre n menos p fatorial. É exatamente essa parte aqui, ó. Certo? E é por isso que muita gente confunde, porque as fórmulas, elas são muito parecidas, certo? São muito parecidas. Então, quem nunca trocou, aí o pessoal que faz aí gosta de estudar análise combinatória, quem nunca trocou aí essa fórmula, né? De trabalhar a fórmula do arranjo simples quando uma questão era de combinação simples e vice-versa. Então esse é o erro mais comum que acontece, tá?
Mas como é que a gente vai saber disso aí? Então, você que está aqui, você concurseiro, você concurseira, está se preparando aí, está na reta final aí do concurso de Jaboatão, está estudando para os concursos dos Correios, está estudando para o concurso de São Lourenço, você vai sair daqui, certo? Apto a não cometer mais esse tipo de erro, beleza? Então, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like aí, certo? Certo? Para ajudar esse vídeo, para a gente poder propagar esse vídeo para o máximo de pessoas possível, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então vamos pegar aqui o exemplo aí recente das Olimpíadas, tá? Na final lá dos 100 metros rasos, nós tínhamos 8 atletas disputando a medalha de ouro, tá? Mas nós sabemos que nas Olimpíadas, na final, nós temos um pódio, né? E aí nós temos o primeiro, o segundo, acho que é assim, primeiro, segundo e o terceiro colocado, certo? Ouro, prata, bronze. Então, de quantas maneiras diferentes, né, nós poderíamos formar um pódio na final de 100 metros rasos com esses 8 atletas? Vocês vão observar aqui, ó, vamos supor que se chegasse na final, por exemplo, Brasil chegasse os 3 primeiros. Em primeiro lugar, um brasileiro, certo? Em segundo lugar, um jamaicano. E em terceiro lugar, os Estados Unidos. Tá? Se a gente inverter essa ordem aqui, ó, colocar aqui, ó, primeiro Jamaica, segundo Estados Unidos, terceiro Brasil. Vocês observem aí que a ordem importa. Então observem aí que esta ordem aqui, ela interfere no conjunto, certo? Ou seja, quando a ordem interfere no conjunto, nós estamos diante de um arranjo simples. Mas vamos ver aqui como é que faria essa situação. Vamos lá, vamos descrever aqui todas as possibilidades, né, de chegar e ocupar uma posição ali do pódio e as posições depois do pódio, tá? Então vejam só, a gente tem aqui o seguinte, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 aqui, certo? 8 posições. 8 atletas, 8 posições. Ó, de quantas maneiras diferentes, né? Quais são as possibilidades para ocupar essa primeira posição? Se eu tenho 8 atletas, né, disponíveis, eu tenho aqui 8 possibilidades. Então, qualquer um deles poderia chegar aqui em primeiro. Bom, o primeiro chegou aqui. Quantas são as possibilidades para preencher o segundo lugar? Então, aqui é o primeiro lugar, aqui é o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Ó, quantas são as possibilidades? Ó, o primeiro já chegou. São 8 possibilidades. Já ocupou a primeira posição. Quantas possibilidades sobram para a segunda? Ó, sobram 7 possibilidades. E para a terceira posição, 6 possibilidades. E para a quarta posição, 5. E para a quinta posição, 4. Para a sexta posição, 3. Para a sétima posição, 2. E para a oitava posição, 1. Então aqui eu tenho todas as possibilidades, tá, de formar as colocações desses 8 atletas. Beleza? Só que eu só quero aqueles que formam o pódio. Eu quero saber quantos são as possibilidades de se formar o pódio com o primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, o que eu quero, pessoal, é isso aqui. Ó. Eu quero
essas 3 posições. Beleza? Bom, os 8 elementos, se vocês prestarem atenção, esses 8 elementos, tá? Ele é o nosso N. Ele é o nosso N, tá? Ele aqui vai ser o nosso N, 8 elementos. Então eu tenho um arranjo, certo? De 8 elementos, mas eu quero quantos desse arranjo? Eu quero formar as 3 primeiras posições, então tomados 3 a 3. Ok? Pessoal, olha só. 1, 2, 3 aqui, ó, é o nosso P. Certo? É o nosso P. O que temos aqui, ó, daqui para cá, é o nosso número de elementos do conjunto total, menos os 3 primeiros colocados, ou seja, o nosso P. Então eu tenho aqui o meu N menos P. Beleza? E o que é que nós temos aqui, ó? Aqui em cima, o que é que foi contado aqui? Nós contamos, se a gente contar aqui, dessa maneira, eu estou contando os 8 elementos, as 8 posições, certo? Como eu só quero 3, eu tenho que tirar as 3 daqui. Então o que é que sobra aqui? Ó? Vai sobrar isso aqui, está sendo contado a mais. Essa parte aqui está sendo contada a mais. O que é que eu faço para compensar isso? Eu tenho que dividir por isso aqui. Então, eu vou ter aqui o meu N, que é o 8 fatorial, que é tudo isso aqui, certo? 8 vezes 7, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido pelo N menos P, que é quem? Quem é o meu N menos P aqui? É o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, gente, então, transformando isso aqui, eu vou ter arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3, vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Certo? O que é que vai me dar aqui? 8 menos 3 fatorial é 5 fatorial. Certo? Então a gente vai ter 8 fatorial sobre 5 fatorial. Beleza? Essa é a forma, tá? Para você entender o arranjo simples, o cálculo do arranjo simples. Observe que a gente fez a troca ali dos elementos, ela interfere num grupo, no conjunto, no subconjunto. Interferiu, mudou, modificou, é arranjo simples. Tá? E aí você percebe que quando a gente coloca ali o n fatorial, ou seja, todas as possibilidades, né, eu vou contar o quê? O número de pódios a mais, né? Eu vou contar a mais. Então, para compensar, já que foi feita uma multiplicação a mais, eu tenho que fazer uma divisão por esse valor, por esse excesso, né, que passou. Então, a fórmula, ela se justifica por isso, tá? Do n fatorial dividido pelo n menos p fatorial. Isso aqui é o excesso, tá? Que a gente tem que compensar. Beleza? Toda vez que você tiver numa fórmula uma divisão, né? Essa divisão ali ela está compensando um excesso. Beleza? Vamos ver como é que fica na combinação simples. Para a gente não errar as fórmulas, né? Não trocar. Observa que aqui não teve possibilidade, né, de colocar aí uma divisão por P fatorial. Ou seja, não houve aqui, né, um excesso em P fatorial. Ou seja, o nosso P aqui são as 3 primeiras posições. Se a gente trocar a ordem dos elementos, troca o conjunto. Então ela interfere. Então não tem excesso para o P fatorial. Agora vamos ver como é que fica a questão da combinação simples. Tá certo? Então, na combinação simples,
A gente vai fazer aqui, vamos tentar pegar aqui o mesmo, praticamente aqui o mesmo exemplo, tá? Eu vou pegar aqui o meu N, vou dizer que eu tenho 8 pessoas, tá? Vamos dizer lá, os oito atletas, né? Vou pegar lá 8 atletas, certo? Das Olimpíadas. Só que agora eu quero formar uma comissão com esses atletas. Eu não quero formar pódio, eu quero formar uma comissão para que eles representem, por exemplo, um país no desfile de abertura, certo? Então eu vou pegar aqui 8 atletas e com esses 8 atletas eu quero formar aqui uma comissão, certo? De 3 atletas. Quero formar comissões de 3 atletas, ou seja, o meu P, meu subconjunto serão 3 atletas. Beleza? Então, observe aqui o seguinte, tá? Vamos supor que se eu escolher aqui, por exemplo, André, Carlos e Joana, certo? Para compor essa comissão. Observe que se eu trocar a ordem desses elementos, colocar aqui, ó, Carlos, Joana e André, observe que a comissão ela permanece a mesma, tá? Ela não modifica, ela permanece a mesma coisa, certo? Então, o número de comissões possíveis que eu vou poder formar aqui será, viu só, eu tenho 8 atletas no total, então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando o seguinte, tá, gente? Quando eu falar o conectivo I, certo? Isso aqui é importantíssimo na análise combinatória, tá? A gente vai fazer uma multiplicação, certo? Quando se falar o conectivo OU, aí nós iremos falar aqui, vamos fazer uma adição, tá? O I é vezes, o OU é mais, tá? Então vamos lá. Um é soma, o outro é multiplicação. Vamos ver aqui, ó. Desses 8 atletas, quantas são as possibilidades para escolher o primeiro atleta para formar essa comissão? Eu tenho 8 possibilidades. E para a segunda posição aqui, 7. E para a terceira, 6. E para a quarta, 5. E assim por diante, tá? Observe que a gente aqui tem o quê? O nosso 8 fatorial, beleza? Agora, eu quero que a nossa comissão aqui, ela tenha 3 atletas, ou seja, eu quero isso aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é o nosso P. Esse aqui é o nosso P. E aqui eu tenho o nosso N menos P. Se os 8 elementos é o N, né? Os 3 elementos aqui, os 3 primeiros vão formar as comissões, é o nosso P. Então o que sobra aqui é o N menos P, tá? Você somar aqui, ó, P mais N menos P vai dar N, o valor total aqui de elementos. Beleza? Então vejam só. O que nós vamos fazer agora aqui, certo? É pegar e fazer as compensações. Olha só. Eu tenho combinação de 8 elementos tomados 3 a 3, tá? Só que eu só quero desses 3 aqui, 3 elementos. O que está acontecendo? Essa parte aqui está sendo contada a mais. Está passando, está com o nosso excesso. Se isso aqui é o nosso excesso, tá? Eu só quero contar isso aqui. Então eu tenho que compensar isso. Como é que eu vou compensar isso? Dividindo por esse excesso. Então eu tenho que dividir aqui por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Só que quando eu formar a comissão, a gente viu aqui
que a ordem dos elementos, ela não importa. Ou seja, se eu fizer dessa maneira que está aqui, quando eu trocar a ordem entre Carlos, Joana e André, eu vou obter ainda a mesma comissão. Se eu não fizer uma compensação, eu vou contar essas comissões mais vezes. E quantas vezes mais eu vou contar? Se eu tenho 3 elementos permutando entre si, eu tenho 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui é igual a 6. Ou seja, eu vou ter 6 vezes mais elementos nessa combinação, nessas comissões. Então, esse excesso aqui, que passa, né, os 3 fatoriais, que é a permutação dos 3 elementos entre si, eu tenho que compensar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Prestem atenção. Isso aqui é o nosso P fatorial. Isso aqui é o nosso N menos P fatorial, certo? E aqui em cima nós temos o quê? O nosso N fatorial, certo? Justificando aqui a fórmula de N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, tá, pessoal? Então, quando vocês tiverem dúvida, né, de qual fórmula vai utilizar, façam isso, peguem a questão e desenvolvam ela utilizando essa lógica, tá certo? Pega lá, total de elementos, você vai destrinchar que vai ser o seu N fatorial. Mas você quer formar um grupo com quantos elementos? Esse vai ser o seu P, certo? E o que sobrou ali vai ser o N menos P fatorial, beleza? E aí você vai fazer a pergunta, na troca dos elementos daquele subconjunto, daquele grupinho ali, se o conjunto alterar, então é um arranjo simples. Se ele não alterar, você vai estar contando o P fatorial a mais. Então tem que dividir pelo P fatorial. E aí vai ser uma combinação simples, ok? Pessoal, a gente agora vai resolver as 3 questõezinhas, mas enquanto isso, já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal, tá certo? E compartilha esse vídeo com os teus amigos e familiares, beleza? Vamos lá!